Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo nossos amigos do coração, a nossa amiga Beth e o nosso amigo Burato. Eles vieram para fazer a palestra da noite, falar sobre, deixa eu ver aqui, a sexualidade além da matéria. Oh, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por me dar esse privilégio de aprender um pouco com vocês, né? Aprender um pouco com o Evangelho, né? Gratidão, meus queridos. Voltem mais vezes, né? A gente precisa marcar mais. E vocês podem, um de vocês aí nesse Aquaprece, por gentileza, é de 30 a 60 minutos o tempo. Gratidão, um beijão no coração de todos vocês, os inscritos e vocês também que estão aqui para fazer a palestra. Muito obrigado. E se inscrevam no nosso canal, pessoal. Vamos divulgando. Obrigado e é com vocês, por gentileza. Então, quero agradecer aí, Rodrigo, o convite e a companhia da Beth. Sempre me honra muito a companhia dessa querida amiga aí, que muito sabe, muito tem a nos dar. Ainda mais para esse tema de hoje. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido a todos e todas para que mentalizem o Pai da forma que o concebe e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva, nos dê muita tranquilidade, sabedoria e responsabilidade sobre tudo aquilo que vamos falar e sobre tudo aquilo que nós vamos ouvir, muita maturidade para podermos processar informações, para poder questionar também, pois que isso é fazer a filosofia espírita, trazer para o campo da realidade, o campo da razão, sempre envolta com muita fé, a fé raciocinada, como Kardec nos orientou. Então pedimos a Ti, Senhor, muita paz neste dia e durante toda a semana, que nós tenhamos força para que sejamos, sim, representantes dignos da Sua palavra e da vida que o Senhor nos concedeu. Que assim seja. Então, vamos começar, caros amigos. O tema de hoje, como o Rodrigo colocou, é a sexualidade além da matéria. Nós poderíamos até dizer a sexualidade e o sexo, porque são coisas distintas, na verdade, não é? Assim como a identidade de gênero, coisas que acho que a Beth vai falar sobre isso. Ela pode até falar melhor sobre isso. Ela vai falar de um contexto ou de um ponto de vista psicológico que é muito importante, não é? Se esse contexto, se esses aspectos psicológicos acompanham o espírito para além túmulo, não é? Enfim, isso eu vou deixar para que a Beth mesmo coloque para nós, e vai ser muito bom ouvi-la sobre isso. Eu gostaria de falar a respeito do sexo, então, para além da matéria, o sexo além da matéria. Quando nós falamos do sexo, essa é a terceira vez já que estamos falando sobre isso, Beth, amigos e amigas, não é? Dentro de um programa aí que nós conversamos com o Rodrigo e acabou dando certo, não é? Havendo muito interesse, inclusive, questionamentos, dúvidas, que são muito importantes. E por que isso? Porque o sexo e a sexualidade é matéria para nós que costuma confundir, costuma causar conflitos, mas está longe de ser um pecado, como nós já várias vezes colocamos aqui. Nós espíritas devemos ter a compreensão exata do que significa sexo e sexualidade para nós. Não é uma expressão divina, assim como todas as necessidades que nós trazemos quando vimos para a matéria. Nós chegamos na matéria, nós temos necessidades a serem satisfeitas, e o sexo é uma dessas necessidades. Então, mas até para falar sobre isso também, eu disse aqui agora a respeito da filosofia espírita, não é? E sempre falando da filosofia espírita, nós incentivamos sempre a prática da filosofia espírita, esse olhar crítico para o mundo, para a realidade, para o próprio espiritismo, para tudo aquilo que é dito dentro do espiritismo, para as lições trazidas dentro da doutrina, que nós possamos refletir de fato, né, esse voltar do pensamento sobre si mesmo e olhar, como disse, de forma crítica para todas essas lições, e tentar
acima de tudo, viver, não é? Vivenciar todos esses ensinamentos para que nós possamos crescer. Então, uma coisa que é muito importante, além da filosofia, e lembrando que o Kardec dizia, não é, que estaria muito enganado aquele que julgasse que a força do espiritismo estivesse nos seus fenômenos, não é, nos fenômenos materiais, os mediúnicos, não é, pois que a força do espiritismo está em sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Essa é a força, porque é justamente essa prática da filosofia espírita, unida à nossa fé cristã, que tem condições, de fato, de nos alavancar neste progresso que nós necessitamos. Lembrando uma outra coisa, qual que é o objetivo do Espiritismo? Nas obras fundamentais do Espiritismo está bem colocada, uma delas é vencer o materialismo, superar o materialismo e levar, conduzir a humanidade para a verdadeira felicidade, não é? Levá-la, conduzi-la para Deus. Então, o objetivo do Espiritismo é esse, é nos conduzir à verdadeira felicidade. Ora, se nós somos espíritas, então o nosso objetivo também é chegar à verdadeira felicidade, vencer o materialismo, que suponho nós já tenhamos vencido em grande medida, ainda que nós venhamos a sofrer muitas vezes por influência da matéria, mas nós temos ali essa tentativa constante de nos melhorar. Muito bem. Se o nosso objetivo como espíritas é chegar à verdadeira felicidade, não é algo que só é possível com o progresso espiritual, e esse progresso espiritual ele depende de dois outros progressos, que é o progresso da inteligência, o progresso intelectual, o desenvolvimento intelectual e também o desenvolvimento moral. Aí é impressionante porque o desenvolvimento intelectual, não é, esse crescimento da inteligência e intelectual, ele se dá constantemente através das nossas vivências aqui no planeta. Então, nós somos forçosamente obrigados, né? Nós somos forçados a evoluir com todas as experiências que nós temos aqui. Então, ele se dá constantemente, ele é ininterrupto. Agora, já o progresso moral, ele depende em grande medida do progresso intelectual, porque é o progresso intelectual que vai nos levar a, a, um aperfeiçoamento do conceito e do sentido do bem e do mal. Então, quanto mais inteligentes formos, nos desenvolvermos, mais teremos apurado esse sentido de bem e de mal, e maior é a responsabilidade também, não é? Agora, um outro aspecto é que esse desenvolvimento moral, ele é dependente também do desenvolvimento intelectual, ele não depende exatamente das nossas vivências, ele depende muito mais de nós, da nossa força de vontade, para que nós possamos resistir a arrastamentos, a deturpações, a vícios, não é? Então depende em grande medida de nós, e nós podemos travar esse desenvolvimento moral por um bom tempo, mas não conseguiremos por muito tempo, porque as leis divinas existem para nos arrastar em direção a essa verdadeira felicidade, para garantir, em que pese a nossa má vontade ou não, de chegar a esse desenvolvimento, a esse progresso, a esta verdadeira felicidade. Então, muito bem, se o nosso objetivo, então, como espíritas, é o mesmo do espiritismo, a verdadeira felicidade, nós devemos pensar, principalmente, inteligente que somos, na estratégia e nas táticas que nós temos à nossa disposição para que nós possamos alcançar esse objetivo. Então, vamos lá. O objetivo já está claro para nós. Nós temos que ter objetivo, é alcançar a verdadeira felicidade. A estratégia é aquele recurso, é aquele planejamento prévio que se dá ao longo e se imagina para o futuro para que nós possamos garantir a chegada a esse objetivo, essa estratégia. Então, qual é a estratégia? Não é a estratégia que é o espiritismo. Ora, nós podemos dizer que a nossa estratégia é o espiritismo, para que nós possamos chegar a essa verdadeira felicidade. E quais são as táticas? As táticas são inúmeras. São as táticas adequadas a essa. Uma delas, por exemplo, é a reforma íntima, que nós tanto falamos. A reforma íntima é uma reforma moral, não é? Uma transformação moral que depende muito do nosso esforço. Mas tem um outro também, e que está ligado à reforma íntima, outra tática, que é o orai e vigiai. É um recurso que nós temos, o orai e vigiar, assim como a filosofia espírita também, é um dos recursos que nós temos para esse desenvolvimento. Então, orai e vigiai. E por que eu estou dizendo isso, orai e vigiai? Vamos lá. Vamos fazer agora aqui um pequeno e breve exercício. Da hora que eu acordei hoje, eu já acordei 7 horas da manhã,
cada um e cada uma aqui pode ter acordado mais cedo que eu, um pouco mais tarde, não sei, mas a pergunta é a seguinte: o que eu pensei desde a hora que eu acordei até este momento que nós estamos aqui, eu falando e vocês ouvindo? O que eu pensei? O que eu desejei? Quais foram os meus desejos? Eu tenho isso controlado? Eu tenho isso monitorado? O que eu fiz? Quais foram as minhas ações, não é? Durante este período? E por que eu estou dizendo isso? Porque a obra espírita, a doutrina espírita, nos ensina que os espíritos influenciam os nossos pensamentos constantemente, a ponto, inclusive, de muitas vezes nos dirigir na vida. E vejam bem, nos dirigir na vida, vamos guardar bem esse nos dirigir na vida. Tá? Ele é muito importante. Por que isso? Porque os espíritos estão ao nosso redor constantemente. Eles veem tudo que nós fazemos. Eles sabem tudo que nós fazemos. Estão constantemente em nosso redor. Eles sabem o que nós desejamos. Eles conhecem os nossos pensamentos, inclusive pensamentos tão profundos e muitas vezes pensamentos que nós próprios desejamos ocultar de nós mesmos. Eles conhecem esses pensamentos. Muito bem, se eles têm esse poder, essa capacidade de conhecer, porque estão conosco constantemente os nossos pensamentos, e de influenciar os nossos pensamentos, então é importantíssimo que nós saibamos o que nós pensamos e o que nós desejamos durante o dia todo. E por quê? Por quê? Um outro detalhe sobre a relação espírito desencarnado e encarnado é que os espíritos se afeiçoam aos espíritos encarnados. Eles se afeiçoam. Dessa forma, os bons espíritos se afeiçoam às pessoas boas, aos encarnados bons, e os espíritos imperfeitos e viciosos se afeiçoam aos imperfeitos e viciosos também, ou aqueles que podem se tornar imperfeitos e viciosos. Então, eles têm essa influência, eles têm essa ligação de afeto conosco e até de dependência mesmo. Isso é importante para nossas reflexões, principalmente quando nós falamos do sexo e da sexualidade, que é uma energia, é uma vivência muito forte para nós, muito forte para nós. Há um médico numa obra do Chico Xavier, eu não me recordo agora qual que é o nome da obra, mas ele fala do parasitismo espiritual. Ele compara o parasitismo espiritual com o parasitismo físico da matéria. Por exemplo, de forma externa como a sarna, de forma interna como a lombriga, e ele diz que o parasitismo espiritual o que ela atua é na alma, não é? Na alma, a alma é o espírito encarnado, não é? Vamos sempre lembrar disso. A alma é o espírito que está encarnado. Então ele atua na alma e pode ser, e ele neste caso aí é muito interessante que a influência externa depende grandemente do comportamento interno, do fator interno. Então, o parasitismo externo vai sempre depender do comportamento do ser interno, do ser interior. Então, aquele que não dá vazão, que não dá espaço para parasitismo, não será, então, vítima daquilo que eles chamam também de vampirismo espiritual. Ótimo. Aí nós podemos chegar e entrar, então, na parte que nós vamos falar agora sobre a sexualidade, não, mas sobre o sexo em si. Porque também nós devemos falar que a obra espírita, eu estou falando aqui das obras fundamentais vindas por Kardec. Eu não estou falando das obras que vieram pelo movimento espírita brasileiro, que depois tem diversas obras que versam sobre isso, mas eu estou me prendendo apenas às obras fundamentais. Nas obras fundamentais, nós não encontramos algo sobre a sexualidade. A sexualidade, o sexo, ele é morfológico, como eles dizem, o sexo é físico, não é? É uma função orgânica. E a sexualidade seria a atração sexual, que aí é dirigida por sentimentos, por tantos outros elementos que a Beth vai poder explicar até melhor sobre isso. Mas sobre o sexo, quando a gente fala sobre a prática sexual, a pergunta que Kardec leva para os espíritos na obra é a seguinte: tem os espíritos sexo depois da morte? E os espíritos respondem: não como o entendeis,
não como vocês entendem o sexo, não é como a prática física do sexo. E por que isso? Porque o espírito, não a alma, o espírito que está desencarnado, ele não se reproduz. A função do sexo, enquanto um fator orgânico, é o da reprodução das espécies. Não é? Os espíritos não se reproduzem, então eles não necessitam deste elemento orgânico. Então, essa prática, como nós entendemos aqui, não existe para os espíritos. O que une eles é o sentimento, o amor, a afinidade. Eles se juntam a partir destes sentimentos. É uma coisa muito mais elevada, uma coisa espiritual. Agora tem um grande problema. Porque nós estamos falando da vida dos espíritos, mas a questão que vem para nós é a seguinte: isto é verdadeiro para todos os espíritos? Sim, é verdadeiro para todos os espíritos. Eles não têm prática sexual, porque eles não dispõem de organização, não é para isso, de organismo para isso. Entretanto, eles levam consigo aquilo que eles cresceram ou não, o desapego da matéria ou não. Só para nós termos uma ideia, muitos espíritos, por exemplo, pensam que falam com a boca, pensam que enxergam com os olhos e que ouvem com os ouvidos, pensam que abrem portas com a mão. Muitos, inclusive, não conseguem entrar em lugares se não abrirem a porta. Tanto eles pensam que ainda são materiais. Tantos eles pensam que ainda são materiais. Então, o que ocorre com os espíritos que não se aperfeiçoaram? Eles levam consigo ainda muito das coisas materiais, muito dos desejos, da libido, da vontade, que é uma função muito mais mental, é óbvio, e não é física mesmo, porque eles não dispõem de um corpo físico. Então, esses espíritos buscam, no atraso que eles estão, de forma muitas vezes doentia, no desequilíbrio que eles se encontram, eles buscam, a partir de parceiros e parceiras encarnados, a vivência mental do ato sexual em si. Nós acabamos de falar agora que os espíritos ouvem o que nós pensamos, sabem o que nós fazemos e conhecem os nossos desejos. E dizemos também da necessidade do orar e vigiar, uma tática para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Não é isso? Então, vamos perceber a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade está neste sentido, sabendo que os espíritos se afinizam conosco em virtude dos nossos valores, nossos sentimentos, pensamentos e ações, cabe a nós, então, interrompermos essa linha da possibilidade. A linha da possibilidade é como o crime, o triângulo do crime. No triângulo do crime, nós temos o criminoso, a vítima, nós não conseguimos deixar de ser vítima, né? Nós somos vítimas em potencial. O criminoso, a inexistência do crime e do criminoso não depende de nós. Então, o que nós podemos mexer nesse triângulo para dificultar, para minimizar? É a possibilidade, é a oportunidade. É a única coisa que nós podemos mexer. Então, não ficar em lugares escuros como eu estou agora. Por exemplo, eu já não mexi nessa linha. Não é? Evitar lugares que estão sujeitos a assaltos, a violências de todos os tipos. Não é? Então, para nós encarnados, nessa relação que nós estamos dizendo, então é mexer nesta possibilidade. Na possibilidade de acontecer. Então, nós continuamos sendo potenciais vítimas, nós não conseguimos mudar a realidade dos obsessores, não é? Dos espíritos desequilibrados e viciosos que vão nos procurar. Nós não conseguimos eliminar isso, melhorar, nós não melhoramos eles, mas nós podemos tirar a possibilidade de que forma? Trabalhando a nós mesmos. Então, essa é uma tática para que nós possamos alcançar, então, este objetivo que é a felicidade verdadeira, não é? Então, os espíritos, não é, dentro da doutrina, e isso é muito bem explicado para que nós possamos entender esse processo, e isso é para eles uma causa de enorme sofrimento, de grande sofrimento mesmo, porque eles têm o desejo, eles têm a necessidade ainda mental para aquilo. Então, eles buscam, a partir desses parceiros, das orgias, de todas as práticas sexuais, pervertidas ou não,
ou mesmo de casais que vivem normalmente, satisfazer mentalmente a este desejo. E para eles isso é um suplício, porque eles não podem alcançar aquilo que é objeto de desequilíbrio para eles. Isso é um suplício muito grande, é uma tortura muito grande. E eles buscam e normalmente se revoltam muito por não ter a possibilidade de estar vivendo aquilo, vivendo aquele momento material, porque eles não podem materialmente viver aquele momento. E isso causa um duplo efeito: a raiva do ser humano encarnado e a dependência do ser humano encarnado. Então eles têm que manter o ser humano encarnado dependente. E vejam, pasmem, que isso não acontece só do espírito para a alma, não é? Para o ser encarnado. Isso acontece de espírito para espírito também. Os espíritos mais fracos são muitas vezes submetidos, são levados a lugares onde ocorrem isso. Nós estamos falando do sexo aqui porque é o nosso tema, mas são diversas outras quedas, motivos de quedas, não é? Vaidades, poder, e tantas outras coisas, e tantas outras coisas. É que o nosso tema hoje é o sexo e a sexualidade, que a Beth vai poder falar um pouco melhor, como eu disse aqui. Então, já para meio que encerrando aqui a minha parte, eu não consigo nem ver quanto tempo eu falei ainda, mas eu espero ter falado o suficiente para deixar para a Beth passar essa importante continuação para nós, não é? Eu só quis dar essa entrada, dizendo que a doutrina em si, ela não aborda a sexualidade, ela não condena ninguém pelo amor que sente por outra pessoa, porque o amor que sente por outra pessoa é de ordem divina, o amor é divino e não precisa de complemento nenhum, não precisa de nós para dizer qual é o amor verdadeiro, qual não é. Nós não conseguimos sequer definir o amor, conceituar o amor, explicar o amor. Cada um sabe que é o amor pela sua vivência. Eu não sei se a Beth falar para mim o que é amor, eu vou entender as palavras dela, mas jamais vou saber o que é exatamente esse sentimento para ela e como ela sente isso. Então, os espíritos nunca falaram nada sobre a sexualidade. Eles falam sobre a prática sexual. Sobre a prática sexual com responsabilidade, colocando de que nível? E não é que ela é errada, a prática sexual não tem nada errado. O que tem de problema, não é? O grande problema é o excesso da satisfação de todas as necessidades que nós temos. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito bonita, onde um espírito protetor, eu acho que é o homem no mundo, se não me falha a memória, ele diz assim, que nós devemos viver com os homens e como vivem os homens dos nossos tempos, no quadro social que se vive atualmente. Devemos ser felizes conforme esse quadro social e satisfazer as nossas necessidades, lembrando novamente, a prática sexual é uma necessidade também, não é? Devemos satisfazer essas necessidades, mas de uma forma santificada. O que ele quer dizer com essa forma santificada? É que nós não nos deixemos, não nos permitamos ser confundidos e perturbados por pensamentos mundanos, não é? Por pensamentos em desacordo com aquilo que nós chamamos de moral, não de moralismo. Moralismo leva para a hipocrisia. Não, nós estamos de moral, de leis, não é? Da lei moral, que regem a vida do espírito. A lei moral rege a vida do espírito. Não é? E onde nós encontramos essa lei moral? Onde estão essas leis morais? Para nós que somos espírita, estão nas obras espíritas. No Evangelho segundo o Espiritismo, não está ali para formar religiosos. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi trazido ao mundo para formar religiosos, mas foi trazido para nos dar um norte moral, um norte ético. Não é? É vivenciar isso, é viver isso dentro do orar e vigiar e tentar seguir ali o mais, dentro da nossa possibilidade, o máximo que nós podemos. Porque para Deus o que vale é a nossa intenção. É a intenção mesmo que nós venhamos a errar, o que vale é a intenção. Ele sempre vai nos fortalecer, ele sempre vai nos atender, ele nunca vai nos abandonar, nunca. E para ele, então, repito, o que vale é a nossa intenção. Então, como eu diria, cabe a nós esse exercício, essa prática, não é? O sexo sendo uma necessidade, dentro daquele texto do Evangelho que eu dizia, ele colocava, não é? Que não haja em nossas atitudes nenhuma ação que venha a ofender a Deus e que faça velar a face
daqueles que nos protegem e que nos dirigem na vida. Eu fiz questão de colocar essa parte agora. Daqueles que nos dirigem na vida. Então é óbvio que dentro de uma ordem divina, de uma evolução saudável, daquilo que buscamos, quem nos dirige na vida, nós estamos pensando no nosso amparador, nosso anjo da guarda, nosso guia, dê o nome que quiser, não é? Para aquele espírito superior que está à nossa frente, nos dirigindo para o progresso. Ele nos dirige para a vida, na vida. Agora vejam que contradição preocupante que vem para nós também. Porque lá atrás nós falamos também que os espíritos influenciam nossos pensamentos e as nossas ações, muitas vezes ao ponto de nos dirigir na vida. Ora, mas quem está nos dirigindo na vida quando o nosso pensamento é vicioso? Quando nós estamos em queda? Quando nós não estamos entendendo nada? Quem está nos dirigindo na vida? Eu queria passar agora, então, para a Beth. Essa colocação eu achei necessária, assim como um chamamento à nossa responsabilidade. Todos nós somos falhos, todos nós. Temos muito ainda a caminhar. Alguns em alguns detalhes, outros em outros, né? Mas, acima de tudo, como a própria obra espírita nos aconselha, devemos conhecer a nós mesmos. Assim como Sócrates lá atrás nos dizia, devemos conhecer a nós mesmos. Esse exercício de conhecer a nós mesmos é nossa responsabilidade, se é que verdadeiramente nós desejamos progredir. O que vale a nossa vida? Se a nossa vida vale para nós alguma coisa, se a nossa existência vale para nós alguma coisa, então é justo que nós venhamos a investir essa existência em algo nobre, algo elevado, algo justo. Agora, se não vale nada para mim, se a minha existência não vale nada para mim, então é lógico, está justificado jogá-la em qualquer canto, em qualquer paixão, não é? As paixões, devemos tomar muito cuidado com as paixões, em que pese também as paixões nos alavancar tanto para o bem quanto para o mal. Ela é como o cavalo, né? Sempre aquela imagem da carroça, da carruagem, do piloto da carruagem lá, nem lembro o nome agora, e dos cavalos, quer dizer, se você deixar os cavalos te conduzir, os cavalos são as paixões, eles têm força e te levam mesmo. Tem que ser conduzida pelo cocheiro, acho que é esse o nome, né, Beth? Você me corrige se eu estiver errado aí, minha amiga. Então eu passo a palavra para você, Beth, agradeço aí a todos e todas por terem me ouvido. Eu vou só desligar minha câmera, peço desculpa, estarei presente, vou desligar a câmera porque eu tenho receio do meu celular acabar a bateria e eu não consegui ouvir a Beth até o final. Muito obrigado a todos e todas e que Deus nos envolva. Então, muito obrigada. Burato trouxe importante conhecimento sobre a sexualidade na ótica do espiritismo, a importância da nossa responsabilidade, né? Foi muito bacana a gente aprender com isso, com o Burato. Agora, a minha parte é a sexualidade na ótica da psicologia. O Burato falou do que a espiritualidade nos traz, das recomendações, é transcendente. Eu vou ficar mais no chão, no aqui e agora, no engatinhando, que é o que a ciência tem trazido para a gente ao longo desses anos. É lógico que o espiritismo tem conhecimentos muito mais amplos do que a ciência, do que a psicologia, mas também esse embasamento aqui dos estudos da Terra são importantes. Então, a sexualidade é o traço mais íntimo do ser humano, como o Burato falou. Inclui o aspecto físico do ato sexual, mas vai além, porque envolve personalidade, afeto, carinho, proximidade física. E a sexualidade, a nossa sexualidade, é fluida, ela muda ao longo da nossa vida. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não há certo e errado, ou seja, a sexualidade manifesta-se de forma diferente para cada pessoa. E o exercício da sexualidade é muito amplo, é muito diverso, tanto que existem as formas de relacionamento LGBTQIA+. Então, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros, que mais? Q
que é queer, e é intersexual, que antigamente usava-se o termo hermafrodita, pessoas que nascem biologicamente com genitais masculinos e femininos, e o assexual, e o símbolo mais. Então, o queer. Queer é uma palavra inglesa que significa guarda-chuva, mas tem a conotação de estranho. Então, são pessoas que não seguem padrões sociais. Elas não se identificam nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. E o mais? É o símbolo mais no final, né, do LGBTQIA+. O mais é para reconhecer as orientações sexuais, que elas são ilimitadas, e também são ilimitadas as identidades de gênero. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sob a ótica da ciência. E a sexualidade como o Burato também enfatizou, é essencial para o bem-estar tanto individual como interpessoal, nos nossos relacionamentos, no casamento, no namoro, e, né, do casal, e também para o bem-estar social. Então, sexo é uma coisa, gênero é outra coisa, sexualidade é outra coisa. Então, aqui a gente falou de sexualidade. Sexo, que são as diferenças anatômicas entre homem e mulher. Então, tanto as diferenças internas como externas. Então, é mais definido pelos cromossomos XX, no caso da mulher, e XY, no caso do homem, e que dá origem à formação dos órgãos genitais masculinos e femininos, e também as características sexuais secundárias, então a barba nos homens, a mama nas mulheres, etc. Tem gente também que se refere a sexo como ao ato sexual, mas sexo é diferente de sexualidade. Sexualidade é amplo, envolve a nossa personalidade. Sexo é a nossa biologia. E gênero? Gênero é uma diferenciação social entre homem e mulher. Então, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser trans, o que é ser gay, o que é ser lésbica, né? Cada uma dessas pessoas com os seus papéis. E o gênero leva a procurarmos afinidades sociais. E o gênero é uma construção social. Nós somos moldados pela sociedade, nós somos moldados pela criação de ideias sobre o que é o papel adequado ao homem e à mulher. Então, desde criança, a gente aprende, a homem se veste desse jeito, o homem trabalha com isso, o homem faz isso, mulher assim, homem assado. Então, nós vamos sendo moldados, isso é o que a psicologia nos ensina, para construir a nossa identidade, o nosso gênero, né? Com que gênero nós nos identificamos, a identidade de gênero. Então, o gênero é um conceito abstrato, teórico, é até ideológico, sofre distorções, influencia as relações sociais, influencia as políticas públicas, e aí a gente vai, né, falando aqui, falamos a diferença entre sexualidade, sexo e gênero, nós vamos falar sobre como essas ideias se desenvolveram ao longo dos tempos. Em 1976, o filósofo e historiador Michel Foucault fez um estudo da sexualidade no mundo ocidental e publicou a sua obra em 3 volumes. E ele esclareceu que, até meados do século XVII, não havia segredo quando o assunto era prática sexual. Não havia tabu, não havia preconceito, mas do século XVIII em diante, a sexualidade passou a ser reprimida, então passou a ser algo escondido, falar sobre esse assunto, cheio de tabus e preconceitos. Tanto que, até meados do século XX, o que era considerado normal? O casal heterossexual, né? Homem e mulher,
famílias estruturadas, pai, mãe, filhos, né? E a igreja, até meados do século XX, pregava que o sexo só deveria ser praticado para a reprodução, só para ter filhos, não poderia ser ah, usado para o prazer. E também se acreditava que o gênero, né, então ser homem, ser mulher, era algo estável, inato, nascia com a pessoa nasceu homem, nasceu mulher, a sociedade não influenciaria em nada, e então só haveria o gênero masculino e feminino. E tudo o que fugisse à norma, tudo que, né, não era considerado normal, seria tido como desvio sexual, como doença, que deveria ser tratados e prevenidos. Tudo que fugia à norma era considerado pecado. Usavam-se até termos teológicos lá da Idade Média: depravação, aberração, perversão, para tudo aquilo que fugia à norma, ou seja, relacionamentos heterossexuais, é, sexo só para reprodução, casais, famílias estruturadas, tudo isso que fugisse à norma era uma depravação, uma aberração, uma perversão. Casais separados era uma depravação. Então, e mais, né, tudo que fugisse à norma era considerado doença, e o indivíduo, então, deveria ser, imaginem só, medicalizado, curado. É o que se fala, né, em cura gay, que o Conselho Federal de Psicologia proíbe, porque isso daí não existe. A pessoa nasce, né, e é moldada pela sociedade. Bom, e aí, ainda hoje, o que acontece? Muitas pessoas carregam essas crenças, são valores dos séculos passados, são conceitos pseudo-médicos. Desde o ano 1890, mais precisamente, de 1890 a 1980, né, quase um século, esse período foi denominado século sexológico. Por quê? Porque houve um boom de estudos científicos sérios e que até levaram à ideia de que há a necessidade de educação sexual, principalmente para os jovens. Então, na década de 1950, Alfred Kinsey, zoólogo, tido como o pai da revolução sexual, ele fundou o Instituto de Pesquisa do Sexo na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos da América, e ele fez um estudo exaustivo do comportamento sexual humano. E, né, quais foram as conclusões? Um estudo científico muito sério, usando uma metodologia científica, que não existe essa dicotomia rígida, de um lado, uma pessoa heterossexual, do outro lado, a pessoa homossexual. Não, o que existe é um contínuo entre eles. Essa é a nossa realidade. Mas mesmo hoje em dia, muitas pessoas não aceitam essas comprovações científicas. E aí o Kinsey também concluiu, diante dos estudos, né, que o gênero também não é bipolar, né? Não se é homem ou mulher. O o Espiritismo nos ensina que nós não temos sexo, falando em espírito. Numa encarnação, encarnamos como homem, na outra encarnação como mulher, dependendo da nossa necessidade evolutiva, e em cada uma desses papéis de homem ou de mulher, em cada um desses gêneros, nós vamos conquistando valores, qualidades masculinas, qualidades femininas. André Luiz fala bastante sobre isso, mas nós nunca somos 100% homens e nunca somos 100% mulheres, nem quando encarnados. Isso é a própria doutrina espírita que nos ensina. Então, e o Kinsey
em 1950, divulgou que o gênero não é bipolar, né? Não se é homem 100%, mulher 100%. E aí ele criou a escala de Kinsey, baseada no desejo da pessoa pelo sexo oposto ou pelas pessoas do mesmo sexo. E essa escala varia de 0 a 6. Então, no 0, são as pessoas exclusivamente heterossexuais, que têm o desejo pelo sexo oposto. O 1, a pessoa é predominantemente heterossexual, mas ocasionalmente também é homossexual, procura alguém do mesmo gênero. No 2, a pessoa é predominantemente heterossexual, mas mais vezes ela se torna homossexual. É quase um equilíbrio. No 4, há uma predominância da homossexualidade, mas ocasionalmente ela é hétero. No 5, ela é predominantemente homossexual e ocasionalmente heterossexual. E 6, exclusivamente homossexual, ou seja, ela tem somente o desejo pelas pessoas do mesmo sexo. E, posteriormente, Kinsey incluiu a categoria X, que são as pessoas assexuais, que não se interessam por sexo. E o que a pesquisa mostrou? Que a maioria das pessoas está entre 1 e 5 nessa escala. Nem exclusivamente heterossexual, nem exclusivamente homossexual, né? Nem 0, nem 6, mas está aí nesse meio. Então, não há uma categoria distinta, mas o que existe é um contínuo. Mas as pessoas mudam a sua classificação, segundo essa escala, ao longo do tempo da sua vida, desde que nasce até que morre, mostrando que a sexualidade não é fixa, não é estática. É como escreveram, né, lá os pesquisadores, o filme a preto e branco começava lentamente a descobrir o fascínio da mistura de cores, né, que é o símbolo do LGBT. Então, não mais isso, não mais aquilo. A dicotomia reducionista, ou homem ou mulher, cai por terra. A identidade sexual é resultado de uma construção social, o gênero é resultado das forças sociais, da cultura, então é algo aprendido, que se aprende, não é inato. E os papéis sociais, homem e mulher, por meio da socialização, ou seja, as nossas relações interpessoais, vão nos ajudando a internalizar essa identidade de masculino ou feminino. Eu aprendo nos meus relacionamentos o que é ser homem, o que é ser mulher. Então, esse foi um estudo altamente científico, mas como não podia deixar de ser, né? Surgiram e ainda surgem muitos ataques de conservadores e de religiosos. Na década de 1970, Ivan Bloch, que é um dermatologista, ele ampliou o conceito de sexualidade. Ele diz que a sexualidade está presente em todos os aspectos da nossa vida. E aí ele fundou uma disciplina, um campo de estudos chamado sexologia, que é o estudo da sexualidade, que envolve várias ciências, a biologia, a antropologia, a etnologia, a psicologia, a filosofia, a história da literatura, a história da civilização, é uma junção de ciências naturais e ciências humanas. Então, diante desses estudos todos, a sexualidade deixava de ser vista como aberração, como doença, né? Foram grandes avanços que trouxeram a naturalização do prazer, né? Porque o prazer era proibido pela igreja até meados do século XX, só se podia
praticar um ato sexual para ter filhos. Então, naturalizou-se o prazer. A psicologia ensina que a sexualidade faz parte da nossa saúde, do nosso bem-estar. Legitimou-se a sexualidade com isso, né? Legitimou-se a sexualidade independente da reprodução. Legalizou-se a separação de casais, porque, nossa, antigamente, né? A pessoa que era divorciada, ela era discriminada. Surgiu a pílula anticoncepcional, que permitiu o controle da natalidade, uma maior liberdade para o casal. E a psicologia, então, vem ensinando que a parafilia, o que é a parafilia? Para é paralelo, filia é amor. Esse amor paralelo, essa parafilia, ela é natural. A parafilia são diferentes formas de expressar a sexualidade. Pode ser entre casais homossexuais, entre casais heterossexuais, né? Não importa. Faz parte da normalidade, é o que vem ensinando a psicologia. Então, as diferentes formas de sexualidade não são mais consideradas tara, ou doença mental, ou desvio sexual. Na década de 1950, as pesquisas de Kinsey haviam demonstrado também, nos seus estudos, né, que a masturbação era muito mais comum do que se pensava. Ele entrevistou milhares de pessoas, mas a masturbação sempre foi estigmatizada, sempre foi tida como pecado. E olha só, para a psicologia, não é. E a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1990, diminuiu o peso do pecado da masturbação, considerando atenuantes. Então, a Igreja ainda coloca atenuantes. A imaturidade afetiva, né? Uma pessoa que está sozinha, fatores psicológicos, então, carências, ou a cultura de determinadas sociedades. Então, nós estamos evoluindo, graças a Deus, né? Essas crenças da Idade Média, esses conceitos pseudocientíficos, aos pouquinhos vão caindo. Há muita resistência ainda das pessoas conservadoras, de determinados segmentos religiosos, mas aos pouquinhos, com a disseminação do conhecimento, com a continuidade dos estudos científicos, essa situação vai modificar. E o que se entende hoje por sexo saudável, segundo a psicologia? É quando há uma confiança entre parceiros, quando há carinho, respeito, amor, quando esse ato sexual é espontâneo e atende às necessidades de prazer de ambos, né, do par. E o que é sexo desviante? É quando é obrigatório, quando é reprimido ou não controlado, como o Burato falou, né? O vício é um excesso, e o excesso nos leva à ruína, à doença física e mental. Então, o sexo desviante é aquele que a pessoa é obrigada a fazer a contragosto, é uma espécie de estupro, ou quando é reprimido, como acontecia nos séculos passados, ou quando não é controlado, então é a tara, o vício. Isso tudo leva a conflitos interiores, à ansiedade, à culpa e ao ódio do parceiro. E ódio até para consigo. E também o sexo desviante é quando o parceiro é tido como um objeto, quando ele é temido, quando ele é rejeitado. Então, aí, né, é o sexo obrigatório. E vocês sabem que existe até os direitos sexuais? Em 1977, houve um congresso mundial de sexologia lá na Espanha, e aí os pesquisadores, os estudiosos de sexologia, né, elaboraram a Declaração de Direitos Sexuais. E em 1999,
houve o 4º Congresso Mundial de Sexologia na China, que fez uma revisão. Então, diz, né, essa declaração: os direitos sexuais são direitos universais, baseados na liberdade, na dignidade, na igualdade de todos os seres humanos, e que a saúde sexual é um direito fundamental. Então, quais são esses direitos sexuais? Para todos, é universal. O direito à liberdade sexual. Então, a pessoa poder expressar plenamente, né, com plenitude sexual, os seus desejos, excluindo coerção, exploração e abuso. Segundo, é o direito à autonomia sexual, à integridade sexual e à segurança. Então, autonomia sexual, integridade sexual e a segurança de si mesmo, né? E com isso, ela pode tomar decisões autônomas em relação à sua própria vida, dentro da ética pessoal e social. Terceiro é o direito à privacidade sexual. Quarto, o direito à justiça. Justiça é equidade. Direito à justiça sexual. Com isso, há uma libertação em relação à discriminação de gênero, de sexo, né, homem, né, masculino, feminino, de orientação sexual, de idade, de raça, de classe social, de religião e de incapacidades físicas ou emocionais. Quinto, direito ao prazer sexual, incluindo autoerotismo. Aí a gente vê a própria igreja já aceitando a masturbação. Sexto, direito à expressão sexual emocional. Então, expressar, né, os seus desejos pela comunicação, pelo toque, sem repressão. Sétimo, direito à livre parceria. Então, é o casamento ou o divórcio, né? A pessoa ter liberdade de se unir ou de se separar dentro de associações sexuais responsáveis. Oitavo, o direito de fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis. Então, ter acesso aos métodos de controle da natalidade. O nono, direito à informação, a informação baseada em pesquisas científicas éticas. O 10º, direito à educação sexual integral, desde o nascimento e por toda a vida. E essa educação sexual integral deveria envolver todas as instituições sociais, a família, a escola, a igreja, as empresas, a política. E, por fim, direito à atenção à saúde sexual. Então, ter essa acessibilidade de buscar ajuda médica, psicológica, para prevenção, para tratamento de todas as preocupações, medos, né, ou crenças erradas, de todos os problemas e doenças sexuais. Então, a humanidade, né, está de um modo geral, ampliando a sua consciência, assim, vamos dizer, num todo, a sua compreensão em relação à sexualidade, e o que vem ao encontro do que já nos ensinavam os espíritos nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, nos libertando dessas ideias erradas, dessas ideias de repressão, de pecado, de culpa, de tabus e preconceitos. É a lei do progresso, né? Então, graças a Deus, nós temos contato a essas informações, a esses conhecimentos, então que possamos pautar as nossas vidas nesses ensinamentos dentro da, do respeito à liberdade, à dignidade, à igualdade nossa e dos outros. Então, amigos queridos, façamos uma vibração muito amorosa por todo o nosso planeta, por todos os países e seus governantes, pelo nosso próprio país, por todos que aqui vivem, que possamos
nos unir, que haja fraternidade, solidariedade, justiça, igualdade. Vamos vibrar por todos aqueles que estão na pátria espiritual, os trabalhadores do bem, ou mesmo aqueles espíritos que estão precisando de ajuda, que estão precisando ser esclarecidos, socorridos. Vamos vibrar também por aqueles que estão aqui no nosso planeta, sofrendo de uma forma ou de outra, que possam ser amparados, que possam resistir, se resignar, encontrar a coragem e perseverar na sua luta diária. Vamos vibrar por todos que aqui estamos, pelo SEAC e seus trabalhadores, por nossos familiares. E pedindo a Deus e a Jesus que estejam sempre nos inspirando através dos nossos mentores amigos, a ampliar o nosso entendimento das leis divinas, a tirar do nosso coração, das nossas mentes, essas ideias preconcebidas, para que as nossas atitudes sejam pautadas sempre no mais legítimo amor, na mais pura das boas intenções. Senhor, envolve-nos a todos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco. Muito obrigada, amigos queridos. Uma boa noite.